disciplinares. A disciplina é intitulada como Globalização, Neoliberalismo e o Avanço da Extrema-Direita no Mundo. Aspectos ou temas fundamentais para a compreensão das relações internacionais na atualidade. Vamos seguindo em frente. Bem, no primeiro slide, começo com uma introdução cujo objetivo é dar uma breve caracterizada em alguns aspectos que serão tratados, né? Inicialmente pensando em alguns conceitos e algumas colocações, caracterizações que precisam ser feitas para que a gente consiga desenvolver a temática. Bem, começo citando então o autor, o professor David Harvey, em seu livro O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo, cujo objetivo é explicar exatamente a última grande crise que tivemos, iniciada em 2008, entre 2008 e 2009, em que o objetivo desse autor, então, é discutir o efeito dessas crises na dinâmica das transformações da sociedade contemporânea. Bem, no texto ele diz: o capital é o sangue que flui através do corpo político de todas as sociedades que chamamos de capitalistas, espalhando-se, às vezes como um filete e outras vezes como uma inundação. Compreender o fluxo do capital, seus caminhos sinuosos e sua estranha lógica de comportamento é, portanto, fundamental para entendermos as condições em que vivemos. Bem, seguindo em frente, adaptando essa perspectiva, perceba, o autor, o professor, traz uma análise mais geral sobre a necessidade da compreensão das estruturas do nosso sistema contemporâneo, né, social e econômico, o capitalismo, para que a gente efetivamente consiga compreender as transformações da sociedade, né? Adaptando isso para as relações internacionais, nesse próximo slide, você poderá ver que uma adaptação ou uma discussão brevemente sobre o que é uma leitura crítica nas relações internacionais. Bem, a teoria crítica, em contraste a outras que apenas analisam a ordem estabelecida, baseia-se em um questionamento da ordem vigente, no caso, a ordem internacional, mas também a ordem social e a ordem econômica, uma postura de questionamentos em busca de reflexões e proposições de novas possibilidades. Sim. Parece difícil pensar em novas proposições ou numa leitura devidamente crítica da sociedade contemporânea sem que façamos um questionamento, sem que consigamos entrelaçar diversas perspectivas necessárias, né? Sejam elas econômicas, políticas ou sociais, né? Pensando em grandes esferas. Então, é fundamental compreender que o mundo de hoje, e consequentemente as relações internacionais do mundo de hoje, são fruto de um determinado momento histórico, consequência de uma série de transformações que aconteceram, principalmente ao longo do século XX, e que continuam a acontecer nesse século XXI. O que enxergamos, então, como as relações internacionais e o sistema internacional, inevitavelmente será fruto da compreensão de toda essa dinâmica, de forma mais ampla, óbvio, né? Voltando ao slide, bem, o que a economia política internacional propõe diante dessa visão crítica? Bem, uma visão crítica da economia política internacional parte de dois pressupostos, né, ou de duas presunções. A primeira, então, de que o sistema internacional é uma construção histórica e social. Portanto, existirá ou existem diferentes percepções e também diferentes soluções, né? Assim como diferentes interpretações do que pode ser compreendido. Isso parece um elemento fundamental. Então, partimos ou construímos toda a disciplina a partir de uma interpretação possível. Ela é a única? Não. Ela é uma chave interpretativa diante de muitas possibilidades. E é assim que a gente constrói ciência, né? Existe uma diferença fundamental na estrutura do conhecimento científico em relação, por exemplo, a outras formas de conhecimento. O conhecimento científico está baseado na razão, na compreensão dos fenômenos, em verdades transitórias, em verdades que podem ser corroboradas a partir de dados, de informações, a partir de pesquisa, mas percebam, não são verdades absolutas.
são chaves interpretativas. Então, outras chaves interpretativas podem ser propostas, sim, parece óbvio, principalmente quando estamos falando de conteúdos associados às ciências humanas, à política, à economia, a questões sociais, né? Questões absolutamente complexas. Então, não temos fórmulas únicas e verdades absolutas. Estamos discutindo possibilidades. E dentro dessas possibilidades, obviamente, a gente faz escolhas interpretativas diante de uma perspectiva teórica, essa que está sendo apresentada. Bem, voltando ao slide. Então, partimos de dois pressupostos, né, para a compreensão de uma leitura da economia política internacional sob uma perspectiva crítica. O sistema internacional como uma construção social e, consequentemente, histórico e social e a complexidade que envolve isso, né? E a compreensão, que também é uma compreensão fundamental nos dias de hoje, de que os estados não são os únicos atores relevantes ou os únicos atores fundamentais desse sistema. Atores como organizações não governamentais, né, chamadas ONGs, corporações transnacionais, organizações internacionais, são fundamentais e cada vez mais relevantes diante da lógica de um complexo sistema. Então, perceba, esse sistema ganha complexidade, se altera, ganha novos atores. A compreensão, mais uma vez, da função que cada um desses atores exerce no sistema vai ser fundamental para uma leitura adequada diante da sua complexidade. Seguindo em frente, no próximo slide, gente, segundo Susan Strange, existem 4 estruturas da economia política internacional que são fundamentais para compreender esse jogo de poder das relações, né? Bem, essas estruturas são a lógica da produção, ou seja, a produção, a capacidade de decidir o que vai ser feito e como vai ser feito, a tecnologia associada a isso, né? O que conecta inevitavelmente essa ideia à perspectiva do conhecimento, capacidade de produção ou controle sobre aquilo que vai ser produzido, né? Produção, conhecimento, finanças, o poder do controle do crédito, né? O que nas relações internacionais contemporâneas também está diretamente associado à confiança, principalmente a partir da perspectiva da transformação das perspectivas que acontecem a partir de 1970. Falaremos um pouquinho mais à frente disso. E a segurança. O ator que oferece segurança ganha poder. Se juntarmos, então, essas 4 estruturas fundamentais, compreenderemos, então, a lógica de poder de quem tem mais poder e de quem busca poder dentro do sistema internacional, já que essa relação interestatal, assim como uma perspectiva dos atores que agem além do Estado, é fundamental para conseguirmos uma leitura mínima da dinâmica, da complexidade da dinâmica do sistema internacional. Bem, transformações fundamentais do século XX para que a gente consiga ir avançando dentro dessa perspectiva. A transformação da ordem pós-Westfália, que a gente chama, né, do sistema de Westfália, lembrando aquele que surge lá ainda no século XVI para o século XVII, em que é o primeiro momento em que há o reconhecimento do Estado como um ator fundamental das relações internacionais, né? É um processo de transição e agora vivemos aquilo que podemos chamar de pós-Westfália, o momento posterior, né, em que essa dinâmica se alterna. Voltando ao slide, então, valores universais limitam a soberania do Estado em função principalmente do elemento que está colocado como o item 2, fundamental para a compreensão das relações internacionais a partir da segunda metade do século XX, a globalização. Então, à medida que a globalização conecta o mundo por meio de uma rede que permite um padrão histórico de mudança, uma mudança ampla, que podemos defini-la então como uma mudança estrutural de toda a dinâmica, e aqui com a ênfase na economia, de toda a dinâmica econômica internacional, esse processo que interliga agora territórios não necessariamente passa pelo controle do Estado. Então, há uma alteração significativa na lógica e no controle, ou seja, na função do Estado como um elemento que dita ou que ditava as regras em relação à dinâmica econômica. Essa dinâmica econômica ganha cada vez mais autonomia numa perspectiva de uma economia globalizada.
né? Então, voltando para o slide, essa ideia, então, da compreensão dessas duas bases, que serão bases analisadas ao longo de todo o nosso conteúdo, para a devida interpretação das relações internacionais contemporâneas. Então, por um lado, é isso, a transformação do Estado, a diminuição do seu poder como entidade fundamental e controladora da dinâmica das relações, né, com o surgimento de outros atores mais relevantes ganhando espaço. O que está diretamente associado, obviamente, às transformações da globalização econômica, né? Quando pensamos mais uma vez nas empresas transnacionais, elas cada vez tornam-se grupos que dependem menos, né, do Estado para a ação do seu processo de expansão pelo globo, né? Bem, voltando aos slides, seguindo então por uma breve definição, que ainda que introdutória. Bem, o processo de globalização é caracterizado pela intensa mudança estrutural da economia internacional, com peso crescente de transações e conexões organizacionais que ultrapassam a fronteira do Estado. Então, essa ideia aqui, que ao mesmo tempo é um conceito que caracteriza a globalização econômica, conecta-se então diretamente com aquilo que nós apresentamos anteriormente, ajudando a sintetizar, pelo menos por hora, né, essa ideia e essa compreensão fundamental, né? Mais uma vez, impossível compreender o que acontece no mundo contemporâneo quanto à dinâmica do sistema internacional e das relações internacionais sem a devida compreensão desses processos. Bem, seguindo em frente, chegamos então à nossa primeira interatividade. Pergunta: uma visão crítica da economia política internacional pressupõe que, letra A, os Estados são os únicos atores internacionais. Letra B, o sistema internacional é uma construção histórica e social